30 de dezembro de 1944. 4:47. Floresta de Zufall, poucos quilômetros ao sul de Bastogne. A lua ainda repousa sobre a neve endurecida, criando reflexos metálicos nas carcaças queimadas de veículos alemães. A Batalha do Bulge esfria lentamente, mas o ar continua pesado, como se estivesse impregnado de algo que não se dissipa. A sensação de que algo deu muito errado. 2 oficiais do Oberkommando des Heeres avançam pela trilha estreita. A neve se parte sob as botas, o vapor da respiração se mistura com o cheiro de óleo queimado. Cada passo aproxima-os de um conjunto de tanques abandonados, não apenas inutilizados, mas esmagados pela força de algo que não se encaixava no modelo de guerra que sempre acreditaram dominar. Um Panther repousa inclinado, sua blindagem lateral perfurada em múltiplos pontos simétricos. A cena sugere precisão, volume de fogo e, acima de tudo, uma produção abundante demais para ser ignorada. O Major Reinhard Kühn observa a lateral do casco com calma forçada. O metal torcido revela mais que destruição, revela repetição. A assinatura típica dos canhões americanos de 75 mm ou 76 mm. Ele sente o vento gelado atravessar a gola do casaco e, por um instante, quase é possível imaginar o estrondo que rasgou aquela blindagem horas antes. À sua volta, a floresta é um mosaico de contrastes. A perfeição mecânica alemã distorcida contra o pragmatismo bruto das ofensivas americanas. Os soldados que passaram ali antes deixaram marcas de pressa, trilhos profundos, munição descartada. A paisagem é um quadro de exaustão, mas também de algo mais incômodo: volume, quantidade, repetição. A cada tanque destruído há outro substituindo-o, e mais 2 surgindo atrás dele. É nesse cenário que o relatório começa a nascer. Kuhn recolhe anotações, examina os restos de esteiras, mede marcas de impacto e, aos poucos, o padrão emerge. O inimigo não está apenas atacando, está inundando. Onde a doutrina alemã fala em qualidade superior, os americanos respondem com fabricação incessante. Aquele não é mais o terreno ideal para os Panthers ou os Tigers. A guerra, ali, na neve belga, está sendo definida por outra variável: escala. A quilômetros dali, em postos avançados, oficiais de inteligência tentam estimar quantos M4 Sherman já foram avistados nas últimas 48 horas. Os números não parecem críveis à primeira vista. Alguns relatórios falam em colunas intermináveis. Outros descrevem o fluxo de abastecimento americano como autorreparável. É quase absurdo imaginar um exército capaz de substituir máquinas de guerra no mesmo ritmo em que elas são destruídas. Mas no fundo dos túneis de comando, os sinais se acumulam. Quando Kuhn retorna à base temporária, os mapas estão sobre mesas improvisadas, cercados por lanternas e copos de café frio. Outros oficiais com a mesma expressão exausta começam a cruzar relatórios. Eles falam pouco, quase nada. O ambiente carrega uma tensão que dispensa palavras. Cada documento reforça a mesma conclusão silenciosa: algo fundamental foi subestimado. O OKH começa a organizar os dados. Produção industrial americana, deslocamento logístico, reposição de unidades blindadas, capacidade de reparos de campo. Cada número desafia as expectativas alemãs. A crença na superioridade tecnológica dos Panthers e Tigers permanece forte, mas agora é confrontada por uma realidade que não pode ser ignorada. A balança não está mais equilibrada. E à medida que os relatórios ganham corpo, aproxima-se o momento inevitável. Tudo aquilo precisará ser levado a quem exige ver, mesmo quando não deseja acreditar. Horas depois, os documentos são carregados em pastas marcadas com selos urgentes. As páginas reúnem fotografias de Shermans alinhados, registros de reconhecimento aéreo, estimativas da produção mensal americana que chegam a números quase irreais, muito além do que qualquer fábrica alemã poderia sonhar em igualar. Os relatórios seguem por mensageiros experientes, atravessando estradas cobertas de neve, entrando por corredores estreitos até alcançar o coração do comando. Berlim aguarda. As portas do quartel-general estarão à altura de uma revelação que ninguém se sente pronto para entregar. E ainda assim, não há alternativa. O conteúdo daquelas pastas não é uma análise estratégica, é uma sentença. O que os generais carregam não é uma previsão, é uma ruptura. Uma verdade que o Führer não está preparado para encarar. A guerra dos tanques já não é dominada pela máquina perfeita,
mas pela máquina abundante. A cena final da sessão se forma lentamente. Corredores iluminados por lâmpadas amareladas, passos firmes ecoando pelo piso frio, e um envelope pesado sendo entregue às mãos de quem ainda acredita controlar o destino da guerra. É o início de uma série de revelações que desmontarão cada certeza antes considerada inabalável. O que acontecerá quando a realidade industrial americana confrontar diretamente a visão de invencibilidade alemã? 31 de dezembro de 1944. 6:12. Wolfschanze já não existe. O novo centro de comando fica em Berlim, enterrado sob lajes de concreto que vibram ao som distante dos bombardeios. No interior do bunker, o ar é denso, parado, como se estivesse preso dentro de uma bolha que ninguém ousa romper. Apenas o som contínuo dos filtros de ar preenche o silêncio. O general Heinz Guderian, chefe do Estado-Maior do Exército, recebe as pastas recém-chegadas do fronte. Ele já ouviu rumores, fragmentos de relatos vindos de oficiais exaustos que mal conseguiram dormir desde a Batalha do Bulge. Mas agora, diante dele, não há rumores. Há dados, números, fotografias, linhas de produção inteiras registradas por reconhecimento aéreo na Virgínia, em Detroit, em Cleveland. Colunas de M4 Sherman que parecem saídas de uma fábrica de brinquedos, tantas são as unidades alinhadas num único pátio. Guderian vira a primeira foto, depois a segunda. Ele aperta os lábios. Não é choque, é uma confirmação amarga. Quando ele reúne os demais generais na sala de conferências, a atmosfera muda. As cadeiras rangem quando são arrastadas. Os tampos metálicos da mesa refletem a luz branca e fria das lâmpadas fluorescentes. Cada rosto carrega sinais de noite sem descanso. Há olheiras profundas, mãos trêmulas, expressões tensas. A guerra, ali, não é mais um mapa com setas. É algo que se impõe fisicamente sobre eles. E então, as páginas começam a ser distribuídas. Você quase pode sentir o silêncio no momento em que o primeiro gráfico cai sobre a mesa. Ele mostra a produção comparada de blindados entre Estados Unidos e Alemanha. Uma linha sobe de forma constante e agressiva, a americana. Enquanto a linha alemã oscila, fragmentada por bombardeios, falta de aço, escassez de mão de obra. Alguém murmura algo. Outro oficial coça o queixo. Um terceiro fixa o olhar em uma anotação que diz: Estados Unidos. Capacidade total estimada de 1.000 tanques por mês, podendo aumentar. Alemanha. Capacidade total estimada de 150, em condições ideais. E as condições ideais já não existem há meses. O general Walter Wenck esfrega os olhos, tentando compreender o que vê. Não há como confrontar tamanha diferença. Panthers, Tigers, King Tigers, máquinas magníficas, mas caras demais, lentas demais de produzir, complexas demais de manter. Cada perda alemã é um golpe profundo. Cada Sherman destruído é apenas mais um número substituído pela linha de montagem. Um dos oficiais tenta argumentar, a voz trêmula. Mas nossos Panthers ainda são superiores, em qualidade, em alcance, em blindagem. Guderian o encara sem piscar, a expressão petrificada. Superiores, sim, mas insuficientes. A frase ecoa pela sala, curta, afiada, irrefutável. Como se aquilo fosse o sinal, todos começam a folhear rapidamente o relatório. A cada página, a situação fica mais evidente, fatal mesmo antes de ser dita em voz alta. Testemunhos de campo descrevem batalhas em que unidades alemãs destruíram 10 ou 12 Shermans, apenas para serem dominadas por 20 substitutos no final da tarde. É como lutar contra uma onda que não para de crescer. E então chega a parte mais sensível. Uma fotografia que ninguém quer comentar. Um Panther destruído pela lateral, perfurado por múltiplos impactos idênticos, como na cena registrada na floresta de Zufall. A legenda explica: impactos repetidos, padrão consistente de substituição tática americana. Número de tanques avistados excede projeções anteriores. Um dos generais respira fundo, apoiando as mãos sobre a mesa. Você percebe o peso de cada movimento, como se ele estivesse segurando o próprio corpo à força. Todos ali sabem o que aquele documento significa, mas apenas um homem precisará ouvir a verdade de forma direta. Eles se entreolham, conscientes do próximo passo. Hitler está no aposento ao lado, em reunião com assessores. Ele ainda acredita, firmemente,
que os Panthers e Tigers podem virar a guerra, que armas de precisão e engenharia impecável compensam tudo. Ele acredita no mito da arma decisiva. O relatório que aguarda sobre a mesa prepara o contrário. A porta de aço se abre. Um ajudante entra, rígido, quase sem expressão. Ele está pronto para ouvir. Os generais fecham as pastas. Há um pânico silencioso no ar. Não medo físico, mas medo da reação. Medo de quebrar a narrativa que o Führer sustenta como último pilar. Medo de revelar que a guerra mecanizada não é mais sobre o tanque perfeito, mas sobre o tanque que pode ser construído milhares de vezes. Guderian recolhe os documentos e levanta-se. A lâmpada acima dele pisca ligeiramente. O caminho até o corredor parece mais longo do que deveria, e cada passo ecoa como um lembrete de que a Alemanha está, pela primeira vez, prestes a encarar a verdadeira escala de seu inimigo. O grupo entra no corredor estreito. A porta final está apenas alguns metros à frente. Quando ela se abrir, nada voltará a ser como antes, nem para eles, nem para ele. 31 de dezembro de 1944, 6:29. O corredor principal do Führerbunker é estreito, iluminado por lâmpadas fracas que rangem como se estivessem prestes a queimar. O ar quente dos dutos se mistura ao cheiro de papel úmido e concreto, criando uma sensação claustrofóbica que gruda na pele. Você quase ouve cada batida do coração dos generais enquanto eles se aproximam da porta reforçada que separa o comando da realidade externa. Do outro lado, Adolf Hitler revisa mapas e relatórios desatualizados, ainda convencido de que a Wehrmacht mantém a iniciativa após o avanço inicial da ofensiva nas Ardenas. Ele marca posições com um lápis macio, fala baixo com seus ajudantes, e cada palavra carrega a mesma convicção rígida, a de que a Alemanha apenas precisa de mais um movimento perfeito para virar a guerra. A porta se abre com um rangido metálico. Guderian entra primeiro. Hitler levanta o olhar imediatamente. Os olhos cansados, porém ainda intensos, pousam nas pastas apertadas contra o peito do general. Ele percebe a tensão, talvez até o silêncio excessivo do grupo, mas não comenta. Apenas gesticula para que se aproximem. Relatórios da frente ocidental? Pergunta Hitler, a voz áspera, mas curiosamente calma. Guderian posiciona as pastas sobre a mesa. Os papéis tremem levemente quando ele os solta, e esse detalhe discreto não passa despercebido. Hitler estreita os olhos. Comecemos, ordena. O general abre o relatório principal. A primeira página é direta. Estimativas industriais, comparações logísticas, registros fotográficos. Nada floreado, nada disfarçado. Apenas a verdade em sua forma mais brutal. Hitler pega a fotografia do pátio de Shermans, alinhados em uma fábrica americana. Ele observa por longos segundos, como se buscasse um detalhe oculto, uma falha, algo que explicasse a imagem de modo mais conveniente. Quantos? Pergunta finalmente. Guderian responde sem hesitar. Entre 200 e 300 apenas nesse pátio, mein Führer. Hitler continua olhando a foto. E quantos produzidos por mês? Cerca de 1000, se as estimativas estiverem corretas. A sala parece ficar menor. O ar, mais pesado. Hitler apoia a foto sobre a mesa, devagar, como se temesse rasgá-la sem querer. Sua mão permanece parada por alguns instantes. A expressão dele muda de incredulidade para algo mais duro, mais opaco. A raiva antes de se manifestar. Outro general acrescenta. Há mais, mein Führer. Hitler ergue a cabeça. Guderian vira a página. Mostra a imagem do Panther destruído pela lateral. A mesma cena que iniciara todo o relatório. A legenda explica os impactos múltiplos, padronizados, resultado da tática americana de saturar alvos com quantidade superior de blindados. Hitler observa o casco perfurado. A mandíbula tensiona. Isso foi um Sherman fazendo isso? Pergunta com desdém, quase como se a pergunta já fosse uma acusação. Vários Shermans, mein Führer. Sempre vários. Hitler fecha o punho. E nossa produção? Silêncio. Wenck responde, com um fio de voz. 40 Panthers estimei, senhor. Talvez 50 se o bombardeio aliado não atingir a linha férrea. Hitler finalmente explode. Isso é impossível. Não podem simplesmente inundar o campo de batalha assim. Seria necessário um esforço industrial gigantesco, absurdo, irreal. A voz ecoa pelas paredes grossas. Eles têm esse esforço, diz Guderian, firme, quase frio.
e nós não. A frase cai como um fragmento de bomba. Hitler se levanta, empurra a cadeira. Começa a andar pela sala, os passos duros batendo contra o piso. Os mapas na parede parecem observá-lo, silenciosos, enquanto ele tenta organizar pensamentos que se desfazem como fumaça. Shermans, esses tanques simplórios, inferiores, como podem superar Tigers? Guderian respira fundo. Porque não precisam ser superiores, apenas precisam ser muitos. O silêncio que segue é absoluto. Hitler para diante da mesa, apoiando as mãos sobre os mapas. É ali, naquela postura curvada, que a percepção finalmente o alcança. A guerra que ele imaginara, de máquinas perfeitas que dominariam o inimigo pela qualidade, não era a guerra que realmente se desenrolava. Era uma guerra industrial. Uma guerra de substituição rápida. Uma guerra em que a pergunta quantos importava mais que quão forte. Hitler lentamente volta a sentar-se. O olhar está distante, perdido em cálculos que não fecham, estratégias que já não funcionam, esperanças que nunca tiveram realidade concreta. E então ele faz a pergunta que nenhum general desejava ouvir. Quantos Shermans ainda podemos esperar, até o fim do inverno? A resposta não virá dessa sala. Virá dos próximos relatórios, e eles serão ainda piores. Hitler encara os relatórios em silêncio. A superioridade industrial americana torna-se inegável. Os Panthers e Tigers, joias de engenharia, revelam-se impotentes diante da produção em massa dos Shermans. O mito da arma perfeita se desfaz. Dentro do bunker, ele percebe, enfim, não há estratégia capaz de derrotar um inimigo que pode se reconstruir mais rápido do que a Alemanha pode resistir.